Vamos lá, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre proteção contra incêndio. Então, assim, a gente vai falar basicamente só alguns tópicos, né? Vai ter uma disciplina um pouco mais específica no decorrer do curso. E mais a gente precisa, né, ter um conhecimento básico sobre proteção contra incêndio, o que é um incêndio, as classes de incêndio, os tipos de extintores. Então é importante vocês terem noção, uma noçãozinha básica, né, sobre esse assunto já agora no primeiro semestre. Beleza? Então bora iniciar. A gente está iniciando aqui nossa aula 5. Então aula 5 de proteção contra incêndio e está sendo dividida em duas partes, né? Então a gente vai aí ter aí de 20 a 30 minutos na primeira parte e mais 20 a 30 minutos na segunda parte, se a gente conseguir, né? Se for um pouco mais extenso, beleza. Bora lá. Então aí, ó, essa imagem mostra algumas ações relacionadas a combate a incêndio. Então essa imagem aí mostra, foi imagem minha, né? Então fiz um treinamento que é um treinamento chamado CBSP, né? Que é um curso básico de segurança em plataforma, onde a gente tinha alguns conhecimentos básicos sobre proteção contra incêndio, classes de incêndio, tipos de extintores e com relação ao combate em si ao, ao incêndio. Beleza? Então bora lá. Então, basicamente a gente vai seguir esse roteiro. Então primeiro a gente vai entender o que é o fogo, né? O que é essa chamada tríade do fogo. São três componentes básicos para que o fogo ele exista, né? Alguns outros pesquisadores, alguns outros professores da área ou profissionais da área, eles vão falar muito sobre a questão do tetraedro do fogo. Tetraedro do fogo. Mas o tetraedro do fogo eu vou explicar mais à frente. Mas é importante que vocês entendam a questão da tríade, né? Esses três componentes. Então, né, na falta de um desses três componentes, a gente consegue extinguir o fogo. Na falta de um desses três componentes, não existe o fogo. Então é muito importante a gente entender esses três componentes, porque a questão da extinção do fogo, do combate ao incêndio, vai ser atrelado muito ao conhecimento desses três componentes, beleza? Então, conhecer a tríade do fogo ela é muito importante. Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da propagação, como é que se propaga. A gente tem basicamente aí as mais conhecidas, né? A gente tem essas três formas, que é a condução, que ele precisa de um material condutor, a convecção, que são por massas de fluidos, né? Como a gente está trabalhando com relação a incêndio, então são massas de ar. Então a gente vai ver essa questão, como é que ela se propaga, ela se espalha, né, pelo ambiente. E a última, né, que ela não precisa de um meio condutor, ela se propaga pelo vácuo, que é a radiação, que uma das formas, né, de essa propagação é pela irradiação. Então eu vou explicar mais à frente essa questão da propagação do calor. Depois a gente vai falar um pouco sobre os métodos de extinção. É por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento sobre a tríade do fogo, porque se a gente conhecer cada componente, a gente vai ter um entendimento melhor dos métodos de extinção. Então a gente tem o isolamento, a gente vai ver a retirada de tal componente. O resfriamento é a retirada de tal componente da tríade do fogo. O abafamento é a retirada de tal componente da tríade do fogo. E a quebra de reação. Beleza? Que aí eu vou explicar também o que seria essa quebra de reação. Depois a gente vai falar um pouco sobre os tipos de incêndio, né? As classes de incêndio. Então a gente tem aí
A classe A, que a gente vai ver, a classe A é para materiais sólidos, ele queima em superfície, em profundidade, a gente vai ver um pouco sobre isso aí. Aí tem classe B, para materiais líquidos, classe C para materiais energizados e D para materiais pirofóricos. Tem uma outra classe aí que eu não gosto, eu não insiro, mas quando vocês forem estudar com mais afinco, a gente vai falar um pouco, que é a classe K, que são para óleos vegetais e minerais, que aí você tem que ter um extintor específico para esse tipo de classe de incêndio. E por final a gente vai falar um pouco sobre os extintores. A gente tem vários tipos de extintores e em que momento a gente vai aplicar esse combate, né? Então a gente tem a água, a gente tem o pó químico seco, né, que é o PQS, tem CO2 e pó ABC, beleza? E pode ter outros aí, né? Tem outros tipos de extintores aí, mas basicamente são utilizados esses tipos aí dessas classes de extintores, tipos de extintores. Beleza? Ai, tô com sono aí. Então, para iniciar o conhecimento, né, a gente tem que entender essa questão da tríade do fogo. Então, a tríade do fogo, são três componentes. São três componentes, que é o oxigênio, que é o O2, que também ele é conhecido como comburente. Então, quando vocês encontrarem essa palavra comburente, que ele é que dá ele é que alimenta, né, a questão da propagação do fogo. Então, ele é o comburente, ele é que vai alimentar. Então, o outro componente é o combustível. Então, combustível pode ser o quê? Pode ser uma madeira, pode ser um plástico, pode ser um combustível, um componente líquido, pode ser álcool, pode ser gasolina, que mais que pode ser? Vários tipos, né, de combustível. E, por último, né, a questão da energia e de ativação, que é o calor. Então, ele precisa de um calor mínimo para que tenha a propagação do fogo, para que tenha esse ponto de ignição, para que venha, né, a ter um maior... a ter o alastramento, né, do fogo. Então, ele precisa desses três componentes mínimos. E já adiantando, quando vocês forem estudar em outros locais, existe também o conhecido tetraedro do fogo. Então, tem a questão da tríade, que é esse triângulozinho. Então, a gente fala também sobre a questão do tetraedro, um quadrado, né? Tem um componente a mais. Então, esse componente a mais é a reação em cadeia. Então, o que seria essa reação em cadeia? Se eu pegar esses três componentes, oxigênio, eu tenho combustível e o calor. E se esses três componentes estiverem na sua melhor concentração, no seu estado ótimo, essa reação em cadeia ela tende a maximizar a questão do incêndio, e esse incêndio só vai se acabar quando um dos componentes ele se extinguir. Então a reação em cadeia é quando eu tenho esses três componentes na sua melhor condição. Então seria aí um terceiro componente. Então, às vezes não tem o que fazer, né? Quando os três componentes estão na sua melhor condição, não tem o que fazer, então o fogo ele vai perdurar por dias e dias. Tem até um caso que aconteceu na Baía de Santos, que foram semanas de incêndio e não tinha o que fazer. Foi uma reação em cadeia e o fogo se alastrou mesmo. Beleza? Então é importante, né, você conhecer esses três componentes. Importante porque quando a gente for falar sobre os métodos de extinção, ele está diretamente relacionado com essa questão da tríade do fogo. Beleza? Com relação à propagação do calor, a gente tem basicamente três tipos de propagação. Primeiro eu vou falar a do centro, que é o método de condução. Então precisa de um material condutor.
O teste é, você pega uma barrinha de ferro e uma velazinha no início, né, numa das pontas da barrinha de ferro. Então pega aí, bota numa das pontas da barrinha de ferro. Como os metais eles são ótimos condutores de calor, com poucos minutos você vai ver que esse calor ele vai conduzindo para toda a barrinha de ferro. Então um dos métodos de propagação de calor é essa questão da condução. Isso acontece muito em incêndios. A maioria dos prédios, né, eles têm muitos ferros, né, porque precisam ter ferro para a estrutura ficar erguida, e no momento de um incêndio ele se propaga desta forma. Começa um incêndio ali no local e por condução, principalmente nesses materiais de excelente condução, como é o caso do ferro, do aço, dessas ligas metálicas, ele vai conduzindo e vai transportando o calor para outros locais, beleza? Dentro ali daquela residência, né? Daquele grupo de prédio, daquele prédio. Então ele precisa desse material condutor. Geralmente é um metal que ele é um excelente condutor. Em questão de incêndio, né? Como os prédios, as residências, eles têm muito ferro, a gente chama de concreto armado, né? O concreto junto com o ferro. Então ele se alastra com grande facilidade. Um outro processo de propagação de calor é a convecção. Então a convecção são fluidos, massa de ar, não só massa de ar, né? Se a gente for relacionar para a questão do fenômeno de transporte, água e ar são fluidos, mas aqui a gente está trabalhando com propagação de calor, a gente está trabalhando mais com massa de ar. Então imagine num princípio de incêndio ou no começo de um incêndio, o ar, quando ele começa a esquentar, ele fica menos denso. O que é denso? O que é densidade, né? Primeiro, densidade é uma relação da massa sobre o volume. Então, quando ele fica menos denso, menos pesado, ele aumenta, né, o seu volume. Então, a tendência é ele ficar mais leve. Então, como ele fica menos denso, ele fica mais leve e ele tende a subir. Então, esse processo de subida, esse ar quente, ele vai, quanto mais ele vai subindo, ele vai encontrando pontos com combustível e comburente. O calor está indo atrás. O calor é justamente isso, essa massa de ar. Quando ele chega no seu ponto de ignição, aí inicia-se aí um novo incêndio, né? Então ele precisa desses três componentes. Às vezes o incêndio começa num apartamento na parte de baixo, e esse calor, como ele é mais leve e ele sobe, ele vai subindo, se alastrando, procurando combustível. Às vezes encontra combustível, um botijão de gás, procurando um comburente, encontra uma casa totalmente aberta, né, com oxigênio em demanda no ambiente, e pronto. É um princípio, né, para o início de um incêndio. Beleza? E por último tem a radiação, né, ou, como eu coloquei aí, a irradiação, que é o que mais acontece, que são os casos de, às vezes, acontece muito em incêndios florestais. Você tem lá oxigênio, já que está no ambiente aberto, você tem lá combustível, você tem aquela mata seca, né? Geralmente o incêndio é numa época de seca, você tem aquela mata, aquele mato, aquele capim muito seco, e você só precisa de uma energia de ativação, que é o calor. Então, às vezes, o atrito de uma pedra com a outra, ou um vidro que está recebendo luz solar, e ele, ao passar aquela luz pelo vidro, ele aumenta esse poder de radiação, ou mesmo
a radiação do Sol, né, dependendo do local, pode até chegar no seu ponto de ignição e causar um incêndio. Então, esses são os 3 tipos, né, de propagação de calor, beleza? Então, aqui o primeiro a gente já tinha comentado, né, que é a condução, ele precisa desse material condutor. A convecção são massas de fluido, e a radiação, tem a irradiação do Sol, né? Então ela pode aí, alastrar um incêndio, principalmente incêndios florestais, beleza? Então nessa imagem a gente vê o processo convectivo. Se você der uma olhada nessa imagem, na parte de baixo, você vai ver que o fogo ele iniciou na parte de baixo, né? Num dos cômodos, e como eu já tinha comentado, como o ar ele fica menos denso, ele fica mais leve, ele sobe e vai procurando o que? Ele vai procurando o comburente, que é o oxigênio, e vai procurando combustível. E no momento que ele encontra esses 2 componentes, inicia-se ali um novo incêndio. Então o calor já está ali próximo do ponto de ignição, e ele vai buscando esses outros 2 componentes para esse fogo ir se alastrando. Então na parte de baixo eu tenho uma casa, né, que ele vai se alastrando meio que na sua forma horizontal, e na parte de cima pode um prédio, ele vai se alastrando na sua forma vertical. Ocorreu aquele caso, não sei se foi 11 de setembro de 2000 e acho que foi 2001, 2011, sei lá, faz tanto tempo, que os prédios, né, as torres gêmeas vieram abaixo. Como o fogo ele foi se alastrando e foi por processo de condução, né, ele foi se alastrando tanto por convecção como também por condução na parte metálica da estrutura. Então a parte metálica da estrutura ela se fundiu. O que é se fundiu? Os metais ficaram na sua forma líquida, com calor tão alto que era. Então, no momento que ele se fundiu, devido ao processo de condução intenso, o prédio todo, os 2 prédios, né, vieram abaixo, beleza? Então isso aí é um exemplo desse processo de condução na propagação do calor. Um outro processo é o processo de radiação. Então, eu falei um dos processos que acontece muito na questão que é o incêndio florestal, mas também um incêndio residencial pode acontecer essa propagação de calor de forma por radiação. Às vezes não precisa nem entrar em contato. Você veja essas duas imagens das residências, as casas não estão em contato, e às vezes nem precisa o fogo entrar em contato com a parte de combustível da outra residência. Às vezes só aquele calor que foi produzido ali criou um calor mínimo necessário para que tenha um ponto de ignição. Então eu tenho ali um combustível, que é o telhado. Há algumas casas do nosso país, o telhado é de madeira. Aqui no Ceará, o telhado não é de madeira, né? É feito ali com material cerâmico, mas tem as madeiras, né? que também é de madeira, mas pode também ter se alastrar. Tem gente que coloca ali um verniz na madeira, então um material combustível também. Então às vezes não precisa nem entrar em contato, só o calor chegando ali no seu ponto de ignição ele já pode iniciar o fogo. Tem ali madeira, tem oxigênio e tem um calor de ignição, então o fogo ele já começa a se propagar. Com relação aos métodos de extinção, é importante a gente ter o conhecimento sobre a tríade, né? Então, o que é o método do isolamento? Então, isolar é você retirar um dos componentes da tríade do fogo. Então, quando você vai isolar, você está retirando o que?
você está retirando combustível. Quando você vai abafar, você está retirando o que? Você está retirando o oxigênio, você está retirando o comburente. Quando você vai resfriar, você está retirando um dos componentes, você está retirando o calor. E esse outro é a quebra de reação, é quando você tem, ao invés da tríade do fogo, você tem o tetraedro, quando você tem esses três componentes na sua melhor condição. Então aí quando você tem essa condição, né, de os componentes na sua ótima quantidade de produtos, aí você vai quebrar a reação diminuindo um dos componentes da tríade do fogo. Aí você tende, né, a quebrar a reação em cadeia. Então conhecer os componentes da tríade do fogo é muito importante, principalmente no método de extinção do fogo. Beleza? Então aqui a gente tem vários tipos os métodos de extinção. A gente tem o primeiro, que é o isolamento, que eu já falei, para isolamento você tem que retirar o combustível. Um dos métodos que acontece muito em zona rural, a gente chama isso aí de aceiro. Então o aceiro é você fazer uma limpeza para a retirada do combustível. Para quê? Para que no momento de uma propagação de um início de um incêndio, esse fogo ele não se alastre para terreno, né, para o lote, para a área vizinha. Então, o momento do fogo ele já é controlado, né, ou fica ali no primeiro lote. Então, você fazer esse aceiro é muito importante. Então, um dos métodos de combate a incêndio que eles utilizam muito, começou um incêndio. Então, você, por exemplo, você pega um trator e pega um ponto e faz uma limpa ali. Uma limpa, porque quando o incêndio ele vier, ele não vai mais encontrar o material combustível. Então a tendência é o fogo se acabar. Eu estou retirando um dos componentes, que é o combustível. Nesse caso aqui Nesse caso aqui é essa mata, né? Que é aqui a mata aqui. Um outro método é o método do resfriamento. Então a gente utiliza o método do resfriamento também e aplicando água. Então a gente pode aplicar água de duas formas. A gente pode aplicar água com um jato e pode aplicar água na sua forma pulverizada. Então tem essas duas formas, e para cada tipo de incêndio a gente aplica uma ou outra. Se eu tenho uma classe de incêndio classe A, eu posso aplicar esse método. Se eu tenho uma classe de incêndio B, eu já posso aplicar esse método. Então, mas só que não, que eu vou explicar o que é A, o que é B, o que é C, o que é D. Já eu explico tudo isso, beleza? E por último, né, tem o método do abafamento, que é a retirada do que? A retirada do oxigênio. Então você tentar tirar o oxigênio, ele consegue abafar e consegue extinguir também o incêndio. Beleza? Com relação aos tipos de incêndio, a gente tem basicamente 4 tipos, né, de classe de incêndio, e tem um outro tipo que eu vou explicar também, que é o classe K. Então a gente tem o classe A, que é para materiais sólidos, classe B para materiais líquidos, C materiais energizados, classe D para materiais pirofóricos, que eu vou explicar o que é esse pirofórico, e classe K para materiais óleos minerais e óleos vegetais.
que se você aplicar um tipo de extintor